Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Bom dia a você que está assistindo agora a TV Canção Nova. Está começando mais um Manhã Viva. Bom dia para o meu querido irmão, amigo Rodrigo Luiz, que acabou de trazer as informações, deixando você bem atualizado nessa manhã. Hoje, aqui no Manhã Viva, nós vamos falar sobre um assunto muito atual e importante, que é o TDAH. Você já ouviu falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso mesmo. Nós vamos descobrir hoje e analisar aí as crianças que possuem esse TDAH. Teremos aqui um profissional falando para nós sobre essa síndrome, sobre esse transtorno. E você que é pai, você que é profissional da área de saúde, vai poder estar conosco também, porque esse é um assunto que preocupa aí muitos pais, educadores e profissionais da área de saúde. Por isso eu quero já acolher com muito carinho aqui essa pessoa que vai nos ajudar a nos esclarecer sobre esse assunto, que é o psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor Galiano Brazuna. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Pode se assentar. Obrigado. Vamos agora falar, então, mais sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Já para começar, doutor, o que é TDAH? Então, Patrícia, o TDAH, ele é um transtorno neuropsicológico, né? O que a gente quer dizer com isso? Ele acontece já desde a infância. Às vezes a gente já começa a perceber isso por volta dos 4 anos, mas aparece mais depois que a criança entra na escola. Ele se marca, o conceito dele está, o que ele descreve está contido no nome, né? TDAH, né? Então é um transtorno do déficit de atenção, né? O A de atenção, que é a falta de atenção, e o H, que é de hiperatividade. O déficit de atenção tem a ver com o quê? A criança ela tem dificuldade de manter o foco, né? O que vem a ser o foco? Por exemplo, para a gente estar conversando aqui, a gente se concentra um no outro, né? E tem todas as coisas acontecendo às vezes à volta, e a gente filtra e mantém o foco. Então a criança com déficit de atenção ela tem dificuldade de manter esse foco, e ela tem dificuldade, quando consegue manter o foco, ela tem dificuldade de manter. Então é aquela criança que quando está fazendo uma tarefa, faz 2 minutos da tarefa, daí fala, nossa, queria tomar uma água, né? Ou já, mãe, o que tem para comer, né? Então ela se distrai com facilidade e não consegue executar ali a função tão bem quanto ela precisa. E é comum encontrar hoje pessoas que tenham o TDAH? Olha, 5% das crianças têm TDAH, né? Então se você for num grupo de 100 crianças, 5 crianças vão ter esse problema. E essas crianças, elas já nascem ou elas adquirem esse transtorno? É um problema que ele vem com um desenvolvimento, né? Então, às vezes não nasce, mas o cérebro ele vem num processo de amadurecimento ao longo da vida que ele vai se completar até a idade adulta, entendeu? E nesse processo do amadurecimento, às vezes, ele não acontece tão bem quanto a gente gostaria. O amadurecimento significa o quê? A criança precisa desenvolver a capacidade de planejar, né, de se organizar. A gente não espera disso, né, de uma criança de 3 anos, né, de 4 anos, mas, por exemplo, já de um adolescente, né, a gente já começa a ver que ele precisa lembrar o que tem para fazer amanhã, não esquecer o material que tem que levar, né? Então, um pouco desses enganos é comum, né? Mas o que a gente está falando aqui de TDAH é isso numa frequência muito grande, uma frequência diária que fica a olhos vistos, né? A olhos vistos assim, tipo, na escola fala, nossa, o João, ele vive distraído, né? Não presta atenção na aula, em casa também, nossa filho, você vive no mundo da lua, né? Então, é uma situação que aparece em vários contextos. E quais são os fatores que podem piorar esse transtorno? Olha, ele por si já traz, né, um prejuízo, a gente às vezes até classifica, né, em graus de prejuízo, mas o que piora, ele tem uma base genética muito grande. Então, por exemplo, a criança, ela nasce, tem um risco de desenvolver, normalmente, às vezes, quando a gente vai no consultório e faz um diagnóstico de TDAH, às vezes os pais têm e não é diagnosticado, né? Então, às vezes pais, porque existe também esse TDAH em adultos, porque é uma coisa que começa com 5% na infância
E 2,5% dos adultos também têm esse déficit de atenção, entende? Então é algo que às vezes fica uma condição crônica que estende até a idade adulta. Então a forma como os pais vão lidando com isso pode melhorar ou dificultar, né, a evolução do quadro. A forma como a escola vai lidando pode melhorar ou dificultar. Por quê? Porque às vezes pode parecer que a criança leva alguns rótulos, né? Sim. Negativos, tipo, uma criança preguiçosa, né? É uma criança... E quando tem o componente de hiperatividade, que depois eu posso falar um pouco... A gente vai entrar fundo nisso, daí. Hiperatividade, não é? Pode continuar. Então, quando a criança tem essa hiperatividade, que posso descrever agora, né? A hiperatividade é o outro componente, né, da síndrome do TDAH, que é uma incapacidade de controlar os impulsos. Então, é aquela criança que às vezes atravessa falar na frente das pessoas, ou aquela criança que, pela vontade muito grande de fazer as coisas, não mede as consequências, então sai em disparada com uma bicicleta, né, sem pensar que pode se machucar, né? E ela tem também a hiperatividade, então ela tem impulsividade e tem a hiperatividade motora. O que é isso? É aquela dificuldade de ficar quieta no lugar. Então, a gente diz que a criança está ligada no 220 Sim. ou 350 às vezes. Isso mesmo. E eu quero, contar com a sua participação. O doutor Galiano já está aqui em Brazuna, ele é psiquiatra e quer esclarecer você sobre esse transtorno, não é, de déficit de atenção e hiperatividade. Talvez você tenha aí alguém na sua casa, na sua família, que tem esse transtorno e ainda não diagnosticou, não identificou. Manda pra gente sua pergunta, sua dúvida, @manhãviva no Instagram. Nós estamos esperando você com a sua participação, @manhãviva, tá bom? E em que idade, doutor, o TDAH ele começa a se revelar mesmo? Tá. Então, quando a criança... O TDAH ele pode apresentar o tipo predominantemente desatento, né, que é aquela dificuldade de manter a atenção e o foco. Ele pode apresentar o tipo predominantemente hiperativo, tá? São dois tipos, então? Ou ele tem mais problemas com a atenção, ou ele tem mais problemas com a hiperatividade, ou tudo junto. São esses três tipos. Meu Deus, 3 então. E então a hiperatividade ela já é mais percebida por volta a partir dos 4 anos de idade, né? São crianças bem elétricas que têm, né, assim, não conseguem ficar paradas muito tempo para uma atividade, ou começa uma brincadeira, logo já pula para outra, né? Você percebe que ela tem uma energia ali que transborda, mas ela realmente atrapalha, né? Diferente de uma criança que tem uma vitalidade, né? A gente está falando de algo mais, e aí que também, depois a gente pode conversar, que entra a questão dos diagnósticos em excesso, né? Porque às vezes uma criança com vitalidade não é hiperativa no sentido... já é rotulada como se tivesse um transtorno, exato. Né? Isso é muito importante os pais saberem, não é? Uhum. Então, pode falar. Por volta dos 4 anos começam a perceber esses sintomas. E os sintomas de desatenção começam quando essa habilidade ela é mais exigida, que é no período escolar. Então começou a partir dos 6, 7 anos. Começou a entrar no período escolar, que tem que se lembrar de algumas coisinhas, tem que começar a focar. Se concentrar no que está aprendendo. No que está aprendendo, começa a ficar claro esse transtorno. É interessante dizer também que, por exemplo, nas meninas é mais comum a gente ter o predomínio da desatenção. É difícil ter menina com hiperatividade, embora... Sério? Olha que interessante isso. Embora eu já tenha atendido, mas qual que é o problema disso? A desatenção das meninas, às vezes, é diagnosticada mais tarde, porque são crianças mais quietas. Sim. Então, não chama a atenção. Fala assim, ela é bem quietinha tal, e às vezes tem um mau desenvolvimento, um mau rendimento escolar, tem uma dificuldade pela questão da concentração, mas não chama a atenção para esse diagnóstico, porque ela não dá um trabalho, assim, que É como se a criança hiperativa, ela dá mais trabalho. Daí chama mais atenção, aparece, ele tem um transtorno. Agora aquela que é mais quietinha, não é um problema, né? É dela. Isso, e acaba não conseguindo diagnosticar que já tem um TDAH e que precisa de um tratamento, né? Sim. E eu queria que o senhor esclarecesse então mais aí para quem é pai, mãe, educador, principalmente que os educadores sofrem muito, né, com as crianças. Sim, né? sim. Como identificar essa diferença do TDAH e hiperatividade, realmente? Quais são as características de um e de outro? Você diz
Só quem é a criança que toda criança que tem TDAH, ela apresenta hiperatividade? Tá. Então a gente pode colocar assim, as crianças que têm um componente predominantemente de falta de atenção e as outras que têm a hiperatividade. Sim. Né? Então, a hiperatividade, como reconhecer, né, nas escolas? Sim. Então, nas escolas é aquela criança que não espera a sua vez para falar as coisas. Ela, às vezes, até responde antes de terminar uma pergunta, né? É aquela criança que na fila, por exemplo, das coisas, ela não consegue aguardar a vez dela. Pode parecer que é uma criança mal educada, né? Mas a gente juntando as peças, isso é interpretado mais corretamente como impulsividade, né? Ela atravessa, né? O pessoal fala assim, nossa, ela não percebeu que está indo na frente das pessoas, né? Não percebeu, né? Ela não faz por uma maldade, né? Então, esse é um outro componente da hiperatividade. É uma criança que tem uma tendência a falar muito sem parar, né? Esse é um outro sintoma que chama a atenção. E é uma criança também que se expõe em brincadeiras sem mensurar o risco, entendeu? Então, é aquela criança que sobe num muro alto, que todo mundo fala, meu Deus, ninguém em sã consciência subiria. A criança sobe numas torres altas, quando você vê está lá em cima. Então, isso são os sintomas da hiperatividade. Como eu já disse, a menina ela já não é tanto de apresentar, então, a hiperatividade. Quer dizer que é uma diferença entre menino e menina. E existem níveis do TDAH, desse transtorno? Como distinguir se a criança tem TDAH ou se ela é muito ativa, que é o que o senhor falou, né? Que acabam rotulando. Às vezes a mãe, o pai, ele tem um filho que é ativo, mas não tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como diferenciar isso? Então, existe a vitalidade natural da criança, Sim. né? Mas você, por exemplo, na vitalidade, você é uma criança ativa em determinado ambiente, né? Ela tem uma energia adequada para o ambiente em que ela está, né? E isso não aparece, por exemplo, ela consegue ficar dentro da escola, sentada na carteira, consegue, por exemplo, estudar, consegue se concentrar, né? Ela só tem uma vitalidade que, quando é permitido, ela demonstra esse alto nível de energia, mas não tem esse transtorno que traz prejuízos na escola, traz prejuízos também no relacionamento social. Olha, né? Só que interessante. Porque a criança, ela se mantém não sabendo impulsivamente, né? Não consegue respeitar as regras por não se conter. E imagina como ficam os amigos dela, né? Os amiguinhos. Sim. Então, aquela criança que começa, infelizmente, né? Às vezes a ficar não querendo ser... As pessoas evitam de convidar, de até para ir para casa, para as festinhas, né? Acabam rotulando, como o senhor já colocou. Isso é muito triste, né? Por isso que a gente tem que cuidar e entender que existe esse diagnóstico. E o tratamento, qual é? Que o pai precisa, a mãe precisa buscar para essa criança? O tratamento hoje, ele é feito em duas vertentes. A primeira é o uso de um medicamento, porque como eu falei para você, ele é um processo do amadurecimento cerebral, né? E a gente vê pelas pesquisas que existe esse amadurecimento não acontece como deveria ser, e a gente precisa então ajudar com uma medicação que estimula algumas substâncias no cérebro, que são a dopamina, a noradrenalina, são substâncias que fazem os neurônios conversarem entre si. Olha que interessante. E esse tratamento volta a criança a ter o desenvolvimento que ela tem, a desenvolver o potencial dela. Porque o que acontece? TDAH, é importante a gente dizer, não tem relação com inteligência. Isso é importante. Entendeu? O senhor falar. Né? Tem crianças extremamente inteligentes, de QI muito alto, que têm o TDAH, mas não vão bem, não é pela falta de inteligência, é pela questão da dificuldade de se focar e prestar atenção. E já a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque tem pai e mãe que acaba até dizendo, você não é tão inteligente, você é burro, você não aprende. Então, peraí, já a gente vai se aprofundar. Porque agora a gente vai ver um VT muito especial, uma série sobre crianças. Olha só, esse período de férias, tem muitos pais aí assistindo, né? Vamos nos aprofundar nesse mundo aí infantil e vamos também alertar você sobre vários aspectos que envolvem também os nossos filhos e as nossas filhas. Vamos lá?
Olá, sou Adriana Poteschi, autora do livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem, e nós vamos falar hoje sobre os nossos pequeninos. Eu li um artigo do Luiz Rojas Marcos, médico psiquiatra, que me deixou impactada. Confesso que fiquei até triste com os dados alarmantes que ele nos trouxe. Aumentou em 200% a taxa de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos. Não é assustador? Quando você era criança, o que você fazia? A gente gostava de brincar, não se tinha depressão, não tinha essa tristeza toda a ponto de pensar em acabar com a própria vida. 1 em cada 5 crianças está com problemas de saúde mental. Quando que a gente ouvia falar que criança ia em psiquiatra quando nós éramos pequenos? É alarmante isso. Há um aumento de 43% do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aqui eu lembro de uma situação onde um pai foi na escola e os professores disseram para ele que o filho estava com déficit de atenção. O pai, muito simples, não sabia o que era déficit de atenção e começou a dar mais atenção para a filha. E a menina não é que melhorou nas notas? Então, antes de pensarmos que talvez o seu filho tenha algum problema mental, vamos fazer um pouquinho como esse pai? Outros dados, um aumento de 37% na depressão do adolescente. Quando eu era adolescente, eu queria sonhar, eu queria salvar o povo da África, eu queria voar de asa delta. Onde está o sentido? O que está acontecendo? Enfim, esse texto me fez repensar muitas coisas. Você já ouviu falar, por exemplo, em apego seguro? Apego seguro é alguém que você sabe que você pode confiar. Pense nesse momento, quem é aquela pessoa na tua infância que se você ralasse o joelho ou se você fosse xingado na tua escola, você correria para os braços? Pense. Se você tem essa pessoa na memória, seja pai, mãe, avô, avó, você teve o que a gente chama de apego seguro, o que é muito bom. E o que é esse apego seguro que interfere muito positivamente ou negativamente no desenvolvimento da sexualidade? É se sentir protegido. É quando o bebê chora, você poder dar colo e tranquilizar. Por isso, eu sou muito crítica quando tem algumas teorias que falam que o bebê precisa ficar chorando e chorando e chorando. E até que ponto nós estamos propiciando que esse bebê se desenvolva e sinta-se seguro. Uma cientista coautora do estudo, Lídia Doncarlo, da Universidade de Loyola de Chicago, mostra isso, que a gente ainda precisa descobrir muitos efeitos do sono. Mas na psicologia nós já sabemos que quando a gente está em sono profundo, que é o sono REM, que é depois de algumas horas em que você pegou no sono, nós fazemos como que a lixeira dos nossos traumas do dia. No sono REM, os olhos se mexem muito rapidamente de um lado para o outro, estimulando o hemisfério direito e esquerdo, razão e emoção ao mesmo tempo. Isso vai como que estimulando como a cicatrização dos pequenos traumas do dia. Um dia nós conversamos mais sobre isso porque os grandes traumas também vão sendo curados com estímulos do cérebro. Então vamos permitir que os nossos filhos durmam, ganhem colo, sintam o nosso cheiro, sintam o cheiro da nossa comida? Vamos voltar a amar como talvez nossas avós amavam os filhos? Precisamos salvar nossas crianças, viu? Que interessante, não é? Essas palavras aí da nossa querida psicóloga Adriana Poteschi. Muito obrigada por sua contribuição. Aliás, se você quiser assistir essa série completa, vai lá no Canção Nova Play. Ela falou algo do sono também, né? Muito interessante, né? O sono da criança precisa ser respeitado. E aqui, eu sei que o senhor é psiquiatra, mas com certeza também sabe algo sobre isso para orientar os pais. Hoje em dia as crianças dormem mais tarde. Muito mais tarde. Isso afeta, não afeta? Afeta, predispõe, afeta as condições de saúde, né, básicas, predispõe a criança até a ficar mais irritada no dia seguinte, né? Então, e a insônia é um dos grandes problemas, não só da humanidade, né? Da humanidade, um problema atual, não é? A insônia, infelizmente. O senhor falava sobre o tratamento com medicamento. É o psiquiatra, né, que precisa prescrever. Isso. Para quem está nos acompanhando, que
está identificando que o filho, a filha, essa criança, esse adolescente tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, precisa procurar, então, o psiquiatra? O diagnóstico pode ser feito pelo psiquiatra ou, normalmente, neurologistas, né, também Neurologistas. Então, olha, procure o profissional correto. Mas tem tratamento sem medicamento? Então, esse é uma doença assim, já bastante estudada, né? A gente vê que o medicamento, ele traz um ganho bem significativo, tá? Existe, e daí normalmente então a gente faz o tratamento com o medicamento e associa com uma psicoterapia, ou seja, um apoio psicológico. Porque qual que é a questão? A criança com TDAH, ela tem uma dificuldade ela tem uma facilidade para se dispersar, mas daí as mães falam, poxa, mas meu filho não tem TDAH, porque no videogame ele fica lá um monte de tempo, como é que é isso, né? Daí eu explico, e é fato, né? O videogame, ele traz recompensas muito imediatas, né? Então ele tem muita variação ali, existem uma indústria, né, de pesquisa por trás dos jogos para manter as pessoas engajadas nos jogos. Sim. Então ele traz recompensas muito imediatas. E esse é o gancho, né? Então esse é o gancho que faz as crianças ficarem lá. Então tem duas coisas em relação assim, a jogos. A primeira é que as crianças que têm TDAH, mesmo nos jogos, elas às vezes não desenvolvem tão bem quanto poderiam, porque elas estão ali, mas elas mesmo assim se dispersam. Agora, elas mantêm mais tempo por causa dessas recompensas. E é isso que a gente tem que trazer como forma de tratamento para as atividades do dia a dia. Entendeu? Então, assim, você tem que trabalhar com a percepção de um ganho de curto prazo, né? Que a gente sabe como adulto que vai repercutir num longo prazo. Seriam recompensas a curto prazo, concretamente. Para tirá-las dos jogos. Isso. Para elas poderem, por exemplo, fazer as tarefas. Sim, se concentrar. Dá um exemplo para nós. Você tem uma tarefa lá de matemática para fazer, mas a criança não consegue. Aí a mãe precisa, então, dizer a ela que se ela fizer, se concentrar, ela vai ter alguma recompensa? Isso, a gente faz assim, por exemplo, a gente faria um cartão, vamos fazer um cartão do que você considera bacana de receber caso você conquiste isso. Então, eu acho que eu quero jogar bola, ir ao cinema, comer uma pizza, né? Daí vai fazendo um esquema onde a criança se sinta recompensada. Sim. Então, a gente faz um cartãozinho de pontos. Sim. E a cada, por exemplo, então vamos fazer o seguinte, então você vai estudar matemática, vamos fazer intervalos curtos de estudo, e a cada intervalo, né, que você se dedicar, a gente vai somando os pontos, né? E quando chegar em, sei lá, 10 pontos, você ganha e pode escolher a recompensa que você quer. Olha que interessante. Está chegando pergunta, né? A Daniela, é comum que, acho que ela quis dizer, o TA, é isso? TEA. Venha acompanhado do TDAH? Se sim, como melhor diagnosticá-lo? O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Que a gente fala. É uma condição também do neurodesenvolvimento, onde a criança ela tem traços do autismo. O autismo ele se marca principalmente pela dificuldade, tem alguns critérios diagnósticos, né, mas a questão principal é entender as pistas sociais ao redor dela, né? Então ela não se conecta muito bem com as coisas socialmente, né? Ela não entende algumas figuras de linguagem. Então é comum, né, você pode ter a coexistência do TEA com o TDAH, né? E realmente quando a característica a gente tem a hiperatividade e a desatenção, podem ter bem mais um ou outro ou combinados, mas os sintomas se aplicam da mesma forma que a gente explicou, né? São crianças que quando estão falando, parece que estão no mundo da lua, se dispersam com facilidade, né? Você percebe, porque quando a gente fala TEA, a gente pensa em relacionamento social. Essa é a marca. Se tem mais alguma outra coisa, por exemplo, dispersão, a gente pode pensar no TDAH, né? Porque você entende? Entendi. Claro. Tem mais uma pergunta da Fabiana. Qual a ligação entre TDAH e agressividade? Tá.
O TDAH, quando você tem o componente hiperativo, né, a impulsividade, a criança, ela, pela dificuldade de atenção e pela impulsividade, essa combinação dá uma certa dificuldade dela entender todas as coisas que acontecem, né? Por exemplo, ela passa na frente sem perceber e daí alguém vai lá e briga com ela e ela tem a impulsividade, então ela também responde meio que na impulsividade, então ela pode ter uma tendência maior a responder com agressividade. Tem algo que a gente chama de transtorno opositor desafiador, que é a criança que não respeita os adultos ou não respeita o que é pedido para ela, né? Então, essa é uma também comorbidade que a gente fala. Mas a boa notícia é assim, então, o TOD, né, que o pessoal chama. Sim. A boa notícia é que quando você trata o TDAH, e existe o TOD, na prática que a gente vê é que essa oposição que a criança faz, seria assim, a mãe pede assim, filho, não faça isso, né? Cuidado, não faça isso e não é para fazer, e o menino faz, né? Então, isso é lido como desafiador, né? A criança fala, João, fica sentado na carteira, ela vai e levanta, né? Então, é visto como um desafio à autoridade. Mas quando você faz o tratamento, a criança, com o tratamento, ela consegue pegar mais pistas ao redor dela, porque a capacidade dela de concentração e de atenção, ela fica adequada no nível normal. E ela pegando mais pistas, ela pega o contexto e tem menos esses sintomas. Olha que interessante. O Osmar está perguntando, tenho suspeita que meu filho tem TDAH. Qual profissional devo levar para um diagnóstico? Existem exames específicos? Tá. O TDAH, assim, o profissional que faz é um neurologista, né, neuropediatra, ou um psiquiatra, né? Preferencialmente um psiquiatra da infância e adolescência, né? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, ele é baseado numa entrevista com a criança, numa entrevista com os pais, né? A gente também colhe alguns questionários do ambiente no qual a criança vive. Então, a gente faz uma entrevista com a escola, né? Ou com quem a criança também convive. Juntando todos esses dados, a gente, por vezes, já é capaz de formular um diagnóstico. Às vezes, a gente complementa com uma avaliação neuropsicológica. O que vem a ser isso? É uma bateria de testes, né? Onde a gente... são testes padronizados, onde a gente mede a capacidade de atenção de uma forma assim não subjetiva. Então, é uma mesma tarefa dada para uma infinidade de crianças, e daí a gente vê quanto que aquela criança pontua comparado com as outras crianças da mesma faixa etária. Entende? Então, isso é um dado a mais que a gente usa para corroborar o diagnóstico quando há alguma dúvida, quando você tem, porque você pode ter problemas de atenção, que a gente não chama déficit de atenção, mas problemas de atenção com ansiedade, né? Porque a ansiedade prejudica a concentração também, né? De algumas vezes. E hoje em dia, né? Muita gente ansiosa por aí. A Sandra pergunta, existe TDAH em idosos ou só em crianças? Então, TDAH é um transtorno que começa na infância, mas ele pode se estender durante toda a vida, até a vida adulta e até, a gente pode dizer, até aos idosos, né? Mas quando a gente fala de problemas de memória em idosos, é importante também a gente começar a pensar em outras coisas, né? Porque já existem outras causas de problema de atenção que, caso isso não tenha o seu início na infância, a gente começa a pensar daí problemas de depressão, ansiedade, até mesmo o próprio esquecimento da idade, né? O próprio processo de envelhecimento. Sim, né? Que é normal, né? Que é normal, para alguns casos. Olha só, você quer enviar sua pergunta? Mande para a gente no Instagram, @Manhã Viva. O Dr. Galiano Brazuna está aqui para responder você nessa manhã, tá bom? Quero agradecer a você que faz parte da família Canção Nova. Estamos aí celebrando 30 anos da TV Canção Nova, a serviço da evangelização, mas levando também saúde, não é, qualidade de vida para muitas pessoas. Aqui minha gratidão a você que é sócio evangelizador. Sem você, não seria possível o Manhã Viva e nenhum outro programa da TV Canção Nova. Deus abençoe por sua generosidade. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Manhã Viva.
Bom dia! Estamos de volta aqui no Manhã Viva, hoje falando sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem muita gente enviando sua pergunta. Se você não enviou ainda, envie, @Manhã Viva no Instagram, tá bom? Quero falar para você, olha, sobre um livro aqui muito especial, lançamento da Delita, São Tarcísio e Outros Santos Coroinhas. Olha aqui, exemplo para você levar aí para suas crianças, esse livro maravilhoso que vai ajudar mesmo a conhecer a história dos primeiros cristãos, né, de São Tarcísio, mártir da Eucaristia. Se você não conhece ainda a história dele, vale a pena você conhecer. Você vai conhecer também a história dos amigos de Jesus, vai conhecer a história de beatos e santos que foram coroinhas, a história de milagres eucarísticos e o que vários papas falaram sobre os coroinhas, para incentivar os nossos filhos também a se tornarem coroinhas. Adquira já o seu livro, lançamento, São Tarcísio e Outros Santos Coroinhas, agora através do site loja.cançãonova.com ou ligando 12 31 86 2600. Olha, agora uma dica importante para você que tem filhos, não é? Principalmente com esse transtorno, TDAH. Nós vamos ver agora um jogo da velha, um artesanato feito pela Alessandra Rezende. Vamos lá? Olá, meu nome é Alessandra, do ateliê Nana EV Arts. Estamos aqui hoje para estar ensinando um joguinho da velha para vocês estarem curtindo aí com a criançada nessas férias. Para esse artesanato nós iremos usar lápis, pincel fininho, né? Ele é o filete, língua de gato número 10, rolinho, uma base 22 por 22 de papelão, tampinhas de garrafa PET, pinta bolinha, um durex da grossura desejada, régua, tinta branca, preta e azul, EVA decorado e um círculo, né, para marcar a nossa lua que nós vamos colocar em nossa peça hoje. Tesoura. Então vou começar primeiro fazendo, né, a brincadeira é a lua e a estrela tirar o dia para brincar. Então nós vamos começar fazendo o detalhezinho da lua. Primeiro vocês podem escolher um círculo da sua preferência, esse daqui tem 4 centímetros. Nós vamos marcar. Após o círculo marcado, nós vamos cortar. Vou ensinar um detalhezinho de pintura que é bem rapidinho. Com o pincel língua de gato, número 10, nós vamos pegar a tinta azul. Vamos colocar na peça e fazer um sombreado nas beiradas. É bem rapidinho. Com pinta bolinha, nós iremos fazer os olhinhos. Uma bolinha. Outra bolinha, com pinta bolinha com a numeração menor, nós vamos fazer a bolinha na parte de dentro. Iremos usar o pincel filete para poder fazer a sobrancelha e a boquinha. Com a tinta bem diluída, nós vamos fazer a sobrancelha, os cílios e a boquinha. Caso vocês não tenham pincel em casa, pode estar usando caneta retroprojetora. Aqui nós temos nossa luinha já pronta. Eu já tenho aqui a cola, a cola quente já está aqui prontinha. Nós vamos colar. Esperem secar. Então, a nossa pecinha já está pronta. Para fazer a base, nós iremos precisar de uma base 22 por 22 de papelão, rolinho e a tinta branca. E vamos pintar.
Com auxílio de um secador, eu vou secar para ficar mais rápido. Aqui, para fazer essas linhas, eu usei o Durex. Mas até esse pincel língua de gato, vocês conseguem fazer essas linhas. E vem da forma que vocês acharem melhor, da grossura que vocês quiserem. Com o Durex dá uma referência melhor. Vem com cuidado para ficar uma pintura bem feita. Após feito isso, aguarde secar. Nós temos o nosso joguinho pronto. Pode estar brincando com a criançada. Para fazer a estrelinha, eu usei um cortador. Mas você pode estar comprando um aplique pronto ou até mesmo fazer a lua de outra cor. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Com certeza, gostamos. Muito obrigada por essa dica, né? Esse artesanato do Jogo da Velha. Nas férias, uma ótima dica. Independente de ter transtorno ou não, as crianças precisam de muita atividade, né? Para gastar toda essa energia que elas têm, graças a Deus. Doutor Galiano, nós temos aqui mais uma pergunta da Érica Toledo. Bom dia, sou pedagoga e recebo alunos com suspeita de TDAH. E os pais não sabem como proceder para obter o diagnóstico. Qual o processo correto para obter o diagnóstico e laudo de TDAH? Qual profissional procurar para intervenção no tratamento? Tá. Então, ela pode encaminhar para uma avaliação com o psiquiatra da infância ou neuropediatra, né, preferencialmente, um dos dois. E uma vez feito o diagnóstico, existe toda uma portaria que apoia a criança com TDAH na escola, porque ela tem que participar, às vezes, de algumas medidas de inclusão, no sentido de, por exemplo, ela precisa sentar na frente, né, para ter menos coisas para se distrair, né? As tarefas as atividades dela precisam ser um pouco mais curtas, porque pela dificuldade de manter o foco, elas erram muito, às vezes, por falta de atenção, e enunciados muito longos também trazem um problema. Então, não é às vezes que a criança não sabe, mas a dificuldade de concentração vai trazendo esses problemas. Então, a gente tem algumas medidas que a gente encaminha quando faz o diagnóstico para a escola, né, orientando essas medidas que devem ser tomadas lá na escola, no modo de fazer as provas, né, de serem atividades menos extenuantes, né, porque hoje a gente, às vezes, né, tem provas que duram. Sim, né, são bem exigentes. São bem exigentes. E só para complementar, é importante também a criança ter alguém com quem ela possa ligar para falar assim, olha, qual foi a tarefa que teve, né? Porque é comum não copiar toda a matéria, entendeu? Só uma parte? Só uma parte, daí chega lá na casa e fala assim, nossa, e agora, o que é para fazer? Então é importante os pais apoiarem nesse sentido, deixarem, dá para ligar Dicas preciosas. A Tatiane pergunta, quero saber do psiquiatra se existe teste. Como saber se meu filho realmente tem hiperatividade? Ele é ligado no 350 e tem 4 anos. Um abraço a todos. Tá. Então, é uma avaliação clínica, né? Com uma entrevista com a escola, com a família, com os familiares. Às vezes essa entrevista é por telefone, às vezes é uma carta pedindo alguns elementos. E quando há uma dúvida maior, a gente faz essa avaliação neuropsicológica, né? Então, a gente fecha. 4 anos é aquela data meio limite, mas dependendo da criança, a gente tem que... A gente acabou de ver essa dica de artesanato, mas o senhor, como psiquiatra, para quem tem TDAH, para criança, que tipo de atividade que o pai e a mãe pode fazer em casa, quem cuida dessas crianças pode fazer em casa para ajudá-las nessa concentração? Tá. Bom, os pais
tem desde as atividades lúdicas, né, e das atividades de vida. Então, do ponto de vista das atividades de vida, primeira coisa, o pai tem que sempre trazer a criança para olhar para ela enquanto fala, né, e de preferência conseguir que a criança repita, né, porque quando a criança repete significa que ela absorveu o que foi falado. Então, esse é um primeiro ponto. Então, só um detalhe. Falar sem gritar, né? Falar normalmente, num tom porque geralmente normal, quando o pai e a mãe vai falar já está nervoso e acaba falando de uma maneira tensa com o filho e ele não acaba absorvendo. Você quando quer passar alguma instrução para essas crianças, de um modo geral, né? Sim. Até é bom que a gente faça isso, você tem que perceber que o interlocutor, ele se conectou com você, né? Então você passa a instrução, peça para ele repetir, porque isso vai diminuir a chance dele errar, né? Há outras atividades que podem ser feitas. A criança ela tem uma dificuldade de ter um calendário mental, né? Então você tem que trabalhar desde cedo a organização. Bom, hoje como que vai ser a atividade do dia? Que horas, no final do dia, o que a gente vai fazer? Preparar a mochila para o dia seguinte, né? Você fazendo essas atividades que são muito importantes para que ele vá tendo uma vida de qualidade, uma hora ele vai decorando aquilo, então isso diminui o risco dele, por exemplo, ter os esquecimentos de material, né? Diminui o impacto que o TDAH causa na vida da criança. Então agora é hora de escovar o dente, depois você tem aqui a natação, como é que a gente se prepara antes? Então um calendário dos dias da semana com as atividades. Você vai estudar, vai almoçar, depois vai estudar 1 hora, depois faz uma pausa, estuda outra hora, né? Então essas são as atividades não lúdicas. Você pode complementar isso com um sistema que a gente comentou de pontos, né? Que dão a criança fica entusiasmada, né? Então vira o mesmo entusiasmo do videogame, vamos dizer assim, né? E isso dá um resultado assim, comprovado, né? Pelos estudos. A Glória Rodrigues, se a criança para durante uma apresentação na escola, pode ser TDAH? Se ela para durante uma apresentação? Acho que ela está fazendo uma apresentação e ela para. Não necessariamente, né? Porque a apresentação em público, né? Ela gera o famoso branco por causa a apresentação em público, ela é famosa pela questão do o que os outros estão pensando, como é que eu estou me apresentando para os outros. Então a gente chama de uma ansiedade social, né? É isso que normalmente causa a criança, as pessoas, né, travarem quando vão fazer uma palestra, uma apresentação. E olha, é importante lembrar você que esse programa de hoje, o Artesanato, estará no Canção Nova Play, no Instagram também da TV Canção Nova do Manhã Viva, tá bom? Vai lá para você acompanhar tudo. E olha, a Josi, bom dia. Meu filho é uma criança feliz, tem uma dedicação para ajudar impressionante. Você não precisa pedir, ele automaticamente vem ajudar nas atividades que fogem até da sua capacidade física. Isso pode ser um traço de hiperatividade? Ele vai bem na escola. Eu acho que se ele é uma criança solista, acho que parece uma virtude, né? Uma generosidade, né? Algo muito bom. Uma capacidade altruística, né? De se preocupar com o outro, pelo que eu entendi então, o que ela falou. Não é um problema, não é? Acho que é um elogio. É um elogio. Olha, seu filho é muito bom, graças a Deus, né? E como é a vida acadêmica de uma pessoa com TDAH? Tá. Então, a vida acadêmica da pessoa com TDAH é assim. Quando a criança ela tem a inteligência, às vezes a inteligência acima da média, né? Ela, frequentemente os adolescentes e até pessoas que estão na faculdade falam assim, doutor, eu consigo estudar, mas parece que o tempo que eu levo para aprender é 3 vezes mais do que outras pessoas, entende? Então elas conseguem ter um bom rendimento, mas elas têm que se dedicar muito mais para ter às vezes um mesmo resultado, né? Ou às vezes o resultado fica atrás pela dificuldade de planejamento, organização, concentração e foco, porque as matérias hoje ainda, o nosso sistema é muito escrita, leitura, né? O audiovisual é parcial, né? Na educação, então a habilidade fica comprometida e o rendimento fica comprometido. E aí é sério, porque começa os sentimentos, eu não sou bom para estudo, né? E daí a criança começa a se desinteressar pelo estudo, né? Imagina você ir para participar sempre de uma situação onde você não tem um retorno positivo daquilo. Você começa a ficar desinteressado, desestimulado, né? E então é importante ter o diagnóstico para isso. Tem mais uma pergunta, a Irani. Bom dia, minha filha na infância teve todos os sintomas relatados pelo doutor. Ela já está adulta.
pode ter TDAH aos 22 anos? Então, pode ter TDAH, né, porque é uma condição que começa na infância e ela vai persistindo, né? Eu atendo pessoas já formadas, né, inclusive alguns médicos, né, advogados e outros níveis de profissão que apresentam esse transtorno, né? E o TDAH, ele pode ser associado a outros transtornos também, não é, doutor? Também, porque, por exemplo, ele pode ser associado a esse transtorno opositor desafiador, que eu te falei, né, que é o TOD, onde a criança não aceita a autoridade, mas ela pode ser associada com tiques, né, aqueles tiques motores, né, com transtornos de ansiedade, com transtornos depressivos, do humor também depressivos, né. Faz sentido, né? Você imagina alguém que não consegue render, tem que estudar para uma prova e não está conseguindo, vai gerando ansiedade, né? Vai. Né? Com certeza. E se não tratar na infância, ele pode trazer consequências sérias na vida adulta? Quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico, na minha opinião, é melhor, porque se você não trata na infância, você vai tendo na pré-escola e na vida escolar inicial uma dificuldade acadêmica, né? Você vai tendo uma dificuldade no relacionamento com as outras crianças, né? E dependendo, principalmente no caso da hiperatividade, ela pode ser uma criança assim de difícil de lidar, então vai gerando uma certa segregação, né? Isso não sou eu que estou inventando, sabe? Isso é o que tem mesmo, a gente vê. Depois, na adolescência, isso aumenta o risco para acidentes, né? Porque pela impulsividade não pondera os riscos, então bicicleta, skate, você entende? Né? Aumenta o risco para acidentes e aumenta o risco para drogas, entendeu? Infelizmente. Então, e na vida adulta você tem o problema, se você não trata, da questão profissional, né? Certa vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim: doutor, eu não sei como é que o pessoal me dá emprego, deve ser porque eu sou muito legal, porque eu chego sempre atrasada nas coisas. Olha, né? Tem a ver até com isso. Tem a ver porque é planejamento, né? Você tem um compromisso tal hora. As pessoas falam assim, não, parece que eu sei que tem a tal hora, mas parece que não vai chegar, parece que tem tempo, né? Mas quando vê, falta 5 minutos para o evento acontecer. Né? Meu Deus, é muito sério, né? Precisa tratar na infância. E tem mais uma pergunta da Tana Eusébio. Bom dia, que bênção o programa de hoje. O fato dele fazer essas trocas de letras, sons, é possível que ele tenha dislexia também? É essa a pergunta. Tá. Então, pode haver transtornos de aprendizagem associados à dificuldade de atenção, né? Quando a gente fala assim, troca de letras e de sons, a gente está falando do processo da fala, e você pode ter somente isso, né? E você cuida de uma determinada forma, mas às vezes o processo de atenção ele pode estar prejudicado e contribuir para uma dificuldade nesse desenvolvimento, né? Pode haver as coisas juntas. E quando vemos uma criança assim que é muito agitada, aquilo que a gente já falou no início, né? E que não para, daquelas crianças assim que a gente sempre já rotula, né? Falamos que ela é hiperativa. Sim. Às vezes parece que ela está até um pouco, que esse termo está banalizado, né? De ser hiperativo. E isso também é algo muito negativo, a gente rotular as crianças assim. Então, qual deve ser também essa postura nossa? O senhor como psiquiatra, né? Para quem é pai, educador, agora da área de saúde, quando a gente vê uma criança muito agitada, qual deve ser também a nossa postura? Eu acho que o primeiro é entender, né? Vamos dizer, se a gente tem uma criança hiperativa no sentido médico, né? Porque o que aconteceu? A hiperatividade, como nome, ela foi transposta para o domínio público, né? Sim. Né? Então as pessoas fazem um uso dessa palavra, então ela transita entre essas duas questões. Para uma criança realmente hiperativa ou com desatenção, o melhor olhar é o olhar de entendimento, né? De compaixão, de perceber que ela tem uma dificuldade, né? E que aquilo não é proposital. Acho que esse é um primeiro movimento, porque normalmente às vezes vai ao contrário, né? Porque você acha que é uma questão voluntária e de propósito, né? Então daí você rotula negativamente. Então é importante ter essa primeira impressão. E entender que quando a gente fala hiperatividade no âmbito médico, você pode ter crianças com energia, mas às vezes elas têm uma atividade aumentada
mas elas não entram dentro do critério hiperatividade para o médico, né? E é a mesma coisa quando a gente fala depressão, né? Aquela pessoa tem depressão. A gente está percebendo alguma questão, mas às vezes não entra no critério de doença, né? Às vezes uma pessoa triste, a pessoa usa a palavra depressão, mas é só uma tristeza. Né? A depressão tem outro, o colorário da depressão para o médico é uma outra coisa. Sim. Né? Por exemplo, pode ter uma criança que a gente pensa que é hiperativa, mas na verdade ela é muito ativa, que é diferente, Isso, né? ela tem uma vivacidade. Graças a Deus, cheia de Isso, vida. é. Tem a Gorete. É possível identificar TDAH em bebês? Não, não é possível. Não Por quê, é possível. doutor? Porque é um processo de amadurecimento do cérebro, né? E esse amadurecimento, ele não é linear e ele tem uma variação muito grande. Então, a gente só consegue perceber isso, os estudos mostram a partir mesmo dos 4 anos para frente. Ainda assim, é mais na idade escolar. Então não rotule os bebês, por favor. Não dá. Kátia Tardivo, bom dia. Sempre ouvi falar em diagnóstico e tratamento para crianças com esse transtorno. Mas como proceder em caso de adolescentes? Como procurar ajuda? Então, o procedimento é o mesmo, né? Você busca um atendimento com neurologista ou psiquiatra e é feito o diagnóstico, porque vai do momento onde é percebido o problema, né? Por exemplo, às vezes, como a gente está falando, às vezes o olhar agora fica mais aberto, mas enquanto não é percebido, a criança está vivendo ali, né? Então, às vezes percebe na época da adolescência. Você precisa levar ao médico e fazer as avaliações. E o diagnóstico tardio, ele pode afetar o tratamento ou não? O diagnóstico tardio, ele traz, às vezes, mais consequências, né? Principalmente, por exemplo, pelo interesse para os estudos e pela questão da autoestima, porque ele não consegue, às vezes, ir tão bem nas provas e ele vai falar, eu sou meio devagar mesmo. Ele mesmo já se rotula, eu não sou capaz, tenho pode criar uma então, quanto mais cedo, na melhor. identidade, né, dele. Sim. E existe cura para o TDAH? Olha, eu gostaria de dizer assim que existe uma cura que toma um remédio por um tempo e acabou. Mas hoje, do que a gente dispõe, é algo assim que a gente faz o tratamento por um tempo e depois a gente tenta diminuir a medicação para ver como que a pessoa fica. Às vezes a pessoa fica num nível onde fica bem confortável para ela viver com qualidade. Mas algumas pessoas precisam, né, tomar o remédio por um tempo. Entra mais dentro de um conceito de como se fosse um problema de pressão alta, né, ou do diabetes. Né. Então, seria um uso prolongado? Há uma tendência a um uso prolongado, embora a gente de tempos em tempos vá tirando o remédio para ver como fica. Inclusive as crianças, né? Esse tratamento prolongado. Inclusive as crianças. Olha, então você, pai e mãe, não é importante. E quando começar um tratamento, o pai e a mãe concluir esse tratamento, não é? A gente, quando começa o tratamento, a gente vai avaliando, porque tem que ajustar o remédio, né? Se for necessário o remédio, ver como que ela se adapta. E depois que ficou bem, a gente faz por um tempo. Daí depois a gente vai tirando e vê como que a criança se comporta, né? E o senhor falou que tem casos que lá no consultório o senhor identifica que os pais têm o TDAH. Sim. Como agir nesses casos específicos? Então, porque o TDAH ele tem uma base genética muito forte. Né? Então, se você faz os estudos, né? Por exemplo, a gente fala assim, crianças gêmeas, elas têm uma tendência que tem TDAH, os gêmeos têm mais, quando eles nascem da mesma inseminação, fertilização, eles têm uma tendência a terem mais vezes o transtorno do que irmãos que não nascem do mesmo óvulo, do mesmo embrião. E daí o tratamento, vocês também acabam fazendo para os pais e para os filhos ao mesmo tempo? Daí, às vezes, depois o pai marca uma consulta para a gente consultar. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Os adultos têm que se tratar para poder ajudar as crianças. Tanto para isso, quanto porque às vezes influencia no trabalho da pessoa, né? Porque isso traz prejuízos assim, de planejamento, né? Planejamento orçamentário, planejamento no trabalho. Então, consegue produzir, mas gasta muito mais energia, né? Sim. Mais uma vez, quero dizer, se você quiser assistir o nosso programa, não é todo completo sobre o TDAH,
você vai lá no Canção Nova Play ou no Instagram Manhã Viva, não é? @Manhã Viva, tá bom? A última pergunta, gente, a Gabriela Moraes. Eu sou professora e trabalho com educação infantil. Tenho desconfiança que um aluno possui este transtorno. Ele dispersa, acredito, né? Muito na hora da aula, ele não consegue fazer atividade, fica nervoso e não deixa os demais amigos estudarem. E já aconteceu o caso de agredir o colega. Isso pode ser considerado TDAH? Os pais falam que é normal e não aceitam levar um especialista. Assim, toda a problemática, né, que existe na escola, a gente precisa fazer pensar sobre o que pode ser, né? Existem várias alterações que podem dar sintomas de comportamento na escola, e daí a gente tem que fazer um exame bem minucioso para dizer qual nome que se aproxima mais daquilo, para poder, com base nisso, ver quais são as coisas que a ciência já tem que podem dar um resultado positivo, né? Sim. Então, precisa ter um especialista. Normalmente, a criança é interessante falar com os pais, que já deve ter feito, e talvez algum psicólogo também, né, que a escola tenha um acesso mais fácil, possa também participar desse processo. É importante dizer que a gente não está falando para arrumar um problema, né, mas para buscar uma solução, né, para quando se existe. Então, muito importante, não é? E você que é pai e mãe, esteja atento ao comportamento do seu filho. Não deixe de levar para um especialista. Somente ele, né, o neurologista, o psiquiatra, vai poder dizer realmente o diagnóstico, se é real ou não. Quero agradecer muito a você, doutor Galiano. Obrigada. Contribuiu muito, com certeza esclareceu muito aos pais, educadores e quem está nos acompanhando neste momento. Que bom que eu pude ajudar. Graças a Deus. Foi ótimo estar com você hoje, foi maravilhoso nesse momento aqui. Quero agradecer a todos, a equipe aqui do Manhã Viva. E, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo Manhã Viva. Um ótimo dia para você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.